Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 78. Se você deseja saber o que é um epitalâmio, fique conosco até o final do vídeo. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor inscreva-se, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, divulgue o nosso conteúdo a fim de que os algoritmos do YouTube possam nos indicar a um número cada vez maior de pessoas e levar a esse número cada vez maior de pessoas a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. Para quem não sabe, esses nossos vídeos, todos os vídeos do nosso canal, têm um diretor, alguém que fica atrás das câmeras captando as imagens, que sobe os vídeos, que cuida de tudo isso, e essa pessoa é o meu amigo, o meu irmão, Demur Moreira, e ele é um dos maiores, para mim o maior fotógrafo de casamentos que eu conheço. Além disso, este que vos fala, que sou eu, no exato momento em que está gravando esse vídeo, está há poucos dias, há pouco mais de um mês, do seu próprio casamento. Mas o que é que casamento tem a ver com poesia? Se esse programa, esse vídeo, esse canal, se chama Sala de Poesia e não Sala de Casamento, primeiro, é o fato de que eu entendo o casamento como um enjambement de almas, um enjambement de corpos também. O que é um enjambement? Enjambement é quando o sentido de um verso se completa no verso seguinte. Então, o sentido se interrompe sintaticamente no final de um verso e é completado no verso seguinte. Então, um verso completa o sentido do seu predecessor, do verso que o precede. E é assim, ou deveria, em tese, ser assim um casamento. Um completando o outro, uma alma completando a outra, um corpo completando o outro, um ser completando o outro. A outra razão pela qual eu fiz essa breve citação a casamento, ao fato de o diretor desse canal ser um fotógrafo especializado em casamentos, é o fato de que epitalâmio é um tipo de poema que tem a ver com casamento, como nós ficaremos sabendo a partir de agora. Quando se estudam os gêneros literários, nós estudamos lá na escola o gênero lírico, o gênero épico, o gênero narrativo. São os principais que nós estudamos. E quando nós estamos estudando o gênero lírico, nós estudamos a ode, nós estudamos o hino, nós estudamos a elegia, mas existem outros tipos de poemas líricos. Um deles é o epitalâmio. Epitalâmio é uma palavra que vem do grego epi, que significa sobre, e talamion, que vem de tálamo. Tálamo é o quarto nupcial, então o quarto dos noivos. Então, epitalâmio é o poema que se escreve sobre o quarto dos noivos. E ele tem esse nome porque ele é um tipo de poema, ou era um tipo de poema, no tempo da Grécia Antiga, que era recitado no quarto da noiva na noite do casamento. Então, por isso que ele se chama epitalâmio.
Normalmente era um elogio público e solene ao noivo, ou ao cônjuge, né? Ao noivo ou à noiva, mas ao cônjuge que tivesse maior importância social, que tivesse maior importância social. Era ele que era reverenciado no epitalâmio. O epitalâmio é um cântico, ou era um cântico, que pedia a bênção dos deuses para o casal, principalmente de Himeneu. Himeneu, que vinha a ser a divindade protetora dos casais, a entidade responsável pela felicidade conjugal. Havia dois tipos de epitalâmio. Lembrando que o epitalâmio era cantado, os poemas na época da Grécia Antiga eram recitados e cantados. Um cantor recitava acompanhado por um coro, normalmente um coro de jovens, moços e moças, acompanhado este canto por liras e flautas. Então, esse cântico, ele podia ser de dois tipos. Havia duas formas de epitalâmio. O coemértico, que era o epitalâmio que se cantava na noite, na noite do casamento, no quarto da noiva, reverenciando o casal. E havia também o egértico, que era cantado na manhã subsequente ao casamento, em homenagem àquele casal, ao primeiro despertar daquele casal. O epitalâmio tinha esse nome, como nós falamos, e era cantado desta forma, nesta localidade, porque haviam outros tipos de cântico que faziam reverência ao casal. Havia o gamélio. O que era o gamélio? O gamélio era o cântico que se fazia ou na cerimônia do casamento ou no banquete do casamento. E havia também o himenaios. O himenaios era cantado no cortejo, durante o cortejo em que os noivos eram conduzidos para a sua nova casa. Veja-se o quanto o casamento tinha a sua importância poética. Existiam 3 ou 4 tipos de cânticos que se faziam por ocasião do casamento. Até mesmo na Bíblia, se nós formos olhar, existe lá o Cântico dos Cânticos, que é uma série de poemas atribuídos a Salomão, que cantam justamente, eles também são chamados de cantares, eles cantam justamente as núpcias, as bodas de um casal. Nós temos ali Salomão, o escritor, a que é atribuída esta série de poemas, ele ali apresenta as duas vozes, a voz do amado, do noivo, e a voz da amada, a noiva, já que naquela época não se imaginavam mulheres escrevendo. Eram muito poucas as mulheres que escreviam no tempo anterior ao Cristo, principalmente ali naquela região de Israel, naquela região da Palestina. Entre os principais cultores do epitalâmio, entre os gregos, estavam Teócrito e Safo. E, obviamente, como aconteceu com toda a arte grega, com toda a cultura grega, ela foi assimilada, a arte, a cultura, elas foram assimiladas pelos romanos. E aí, entre os romanos, também houve quem se destacasse escrevendo os seus epitalâmios. Autores como Claudiano e Catulo. Com a Idade Média,
o fim do Império Romano, depois a Idade Média, o epitalâmio fica esquecido. Esses cânticos nupciais ficam esquecidos. O epitalâmio só volta a ser praticado no século XVI. E eu imagino que no século XVI a noção de epitalâmio já muda, né? Nós temos um epitalâmio que é todo e qualquer cântico nupcial. Você já não tem mais a divisão entre o coemértico e o egértico. Você não tem mais a divisão do gamélio, do himenaios. Isso tudo deixa de existir, porque nós deixamos de viver em uma sociedade norteada por aqueles valores da cultura greco-romana. Nós passamos a viver em uma sociedade, falando-se obviamente em Ocidente, não é? Passamos a viver em uma sociedade norteada por costumes e por uma cultura voltados, os costumes e a cultura, ao cristianismo. Entre os principais cultores do epitalâmio nesta época, o epitalâmio é cultuado na Itália, em Portugal, na França. Na França a gente tem Ronsard, em Portugal nós temos Sá de Miranda, temos também na Itália quem cultive, mas temos na Inglaterra Edmund Spenser, que em 1595 escreve um epitalâmio para o seu próprio casamento. E em 1597 cria, não é, o termo protalâmio. O que é um protalâmio? Segundo Edmund Spenser, o protalâmio é um poema que reverencia os noivos, homenageia os noivos antes do casamento. Se durante o casamento é um epitalâmio, antes do casamento é um protalâmio. Tá? E é interessante, nós citamos aqui no Brasil, por exemplo. No Brasil nós também tivemos quem escrevesse epitalâmios, principalmente os poetas árcades, né? Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, de quem nós já falamos em um vídeo, né? Mencionamos em um vídeo, né? O Glauceste Saturnio, ele escreveu epitalâmios, né? E também Termindo Cipílio. Quem é Termindo Cipílio? Termindo Cipílio é José Basílio da Gama. E quem é José Basílio da Gama? José Basílio da Gama é o autor de O Uruguai. Nós já fizemos menção a esse poema algumas edições atrás no Sala de Poesia. Então, José Basílio da Gama, ele escreve o epitalâmio da Excelentíssima Senhora Dona Maria Amália. Quem é a Excelentíssima Senhora Dona Maria Amália? A filha do Marquês de Pombal, então primeiro-ministro de Portugal. E o que faz Termindo Cipílio ou José Basílio da Gama escrever um epitalâmio em homenagem ao casamento da filha do Marquês de Pombal, a Excelentíssima Senhora Dona Amália, Dona Maria Amália? É o seguinte: graças à escrita deste epitalâmio, José Basílio da Gama foi liberado de uma condenação, né? Ele estava condenado ao exílio em Angola. Como ele escreveu esse epitalâmio, ele ficou livre da condenação. E além de ficar livre da condenação, esteve entre os poetas favoritos, entre os poetas agraciados com favores, creio que favores financeiros, inclusive, do Marquês de Pombal. Então o epitalâmio tem a sua importância. Até o século XVIII. Depois do século XVIII, volta o epitalâmio a cair no esquecimento. Vez por outra, alguém relembra, né, a escrita dos epitalâmios. Um deles, Fernando Pessoa, em Portugal. No Brasil, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes escrevem também epitalâmios, né, escrevem poemas nupciais.
Então, como o casamento já não tem essa mobilização social que tinha nas épocas que nós falamos aqui, época greco-romana, época dos séculos XVI, XVII e XVIII, a poesia nupcial, né, através dos gamélios, através dos himenaios, através dos epitalâmios, coemérticos ou egérticos, ela acaba caindo em desuso, entrando em desuso e passa a não ser tão estudada, a ponto de, entre os gêneros literários ou os subgêneros do gênero lírico, nós não estudarmos nas escolas o epitalâmio, né? Mas eu optei por trazer esse tipo de poema para que vocês conhecessem, soubessem sobre a existência dele, né? Para que a gente soubesse que todo tipo de celebração ou todo tipo de acontecimento é tocável pela poesia, pode ser abordado pela poesia. A poesia fala da morte, a poesia fala do luto, a poesia fala do amor à pátria, a poesia faz homenagens a pessoas importantes e a poesia também canta o matrimônio, também canta esse enjambement de almas, esse enjambement de existências, esse enjambement de corpos, esse momento tão importante que é a união de duas vidas em uma só. Não falando na cerimônia, nós não estamos falando aqui do evento social casamento, da cerimônia casamento, mas dessa união de duas existências em uma só, como diz lá a Bíblia, né, de ser uma só carne e uma só alma. Este momento tão emblemático na vida também passa pela poesia, originando formas poéticas que, mesmo estando em desuso, existem e não é de nenhuma maneira, de nenhum modo condenável a gente utilizar essas formas, né? Se um poeta hoje quiser escrever um epitalâmio, né, um gamélio, um himenaios, ele não terá, às vezes, ocasião de ler esse texto, de ler essa composição, mas ele não estará falando nada, não estará fazendo nada de errado. Afinal de contas, todas as formas poéticas são bem-vindas, as antigas e as novas, as fixas e as livres. Toda a poesia é sempre bem-vinda, porque poesia é vida. E tudo que é vida deve ser celebrado. Sendo assim, nós terminamos a nossa edição de hoje, a nossa edição número 78 do Sala de Poesia, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco, que nos acompanham, que passam a nos acompanhar a partir desse vídeo, inscritos ou não inscritos no canal. Muito obrigado. Nos vemos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.